Está crescendo bastante a procura, por exemplo, por crianças pela psicologia? Muito. Nesse período da pandemia, então, foi gritante o aumento da busca das famílias por um psicólogo. As crianças são seres sociais. Todos nós somos, né? Seres sociais. Nós precisamos da interação social para se desenvolver. E a criança em especial. Os adultos, eles passaram um tempo em isolamento, depois voltaram aos poucos ao seu trabalho. E as crianças ficaram isoladas. E algumas estão isoladas até o presente momento. E aí, com a ausência da escola, a insegurança e a incerteza em frente à pandemia, começou a vir cada vez mais situações conflitantes para aquelas crianças e para a família lidar com aquela situação da criança. E além de isoladas, também fragilizadas, né, mentalmente, né? Exatamente. Exatamente. E essa fragilidade, muitas vezes, em decorrência dessa incerteza, porque a ansiedade é isso. É a gente não saber o que esperar do futuro, não saber o que esperar daquela situação que está sendo imposta, aquela situação nova. E aí vem aquela ansiedade, vem aquele medo, vem aquela angústia, vem o não saber o que fazer, o ócio também, que a criança muitas vezes não sabe lidar com o ócio. A gente não ensina a criança a lidar com o ócio, que é extremamente importante. O ócio para a criança é desenvolvimento, é criatividade. Então, a criança, antes da pandemia, era uma criança extremamente ocupada, com escola, com inglês, com esportes, com brincadeiras, não tinha momento de ócio. E agora, com o ócio da pandemia, o que é que eu faço? Então, aquelas crianças e os pais também sentem muita necessidade de encontrar caminhos, encontrar fazeres diferentes. Isso pode fazer com que esse isolamento, pode fazer com que a criança, ela se feche e fica até, assim, ficando até a dificuldade de fazer amigos? Sim, total. Muitas crianças apresentaram muitas dificuldades nessa interação social por conta da pandemia. As crianças, muitas vezes, elas não foram poupadas na hora da informação quanto à doença, foi se colocado de forma solta e, às vezes, até ouvindo muito mais do que deveria. E aí, nessa organização de ideias e pensamentos quanto ao que a doença representa, a criança fica com medo de se aproximar do outro e de contrair a doença, medo de que aquelas pessoas próximas possam morrer, medo de não poder encontrar mais os amigos e as pessoas que tanto amava. Então, todos esses medos, esses receios e essas incertezas trouxeram complicações, sim, principalmente para o social. Eu não quero chegar perto de você porque você pode me passar a doença e eu posso passar a doença para as pessoas que eu amo. Então, eu prefiro evitar. E aí se acentua os sintomas em casos de algum transtorno que já era pré-existente, como o autismo, um TDAH, sintomas sociais que antes mesmo não era observado, mas que passou a ser observado por conta da pandemia, está presente ali na realidade daquela família. A família precisa se organizar, estar fortalecida frente a essa situação. Se informar, claro, porque a informação é necessária, a gente precisa saber o que está acontecendo para lidar com a situação, mas é preciso ter cautela e respeito frente àquela criança. A casa precisa ser um espaço de acolhimento. Do lado de fora já está muito difícil, né? A situação está muito grave. Então, a casa precisa ser um lugar de paz, de tranquilidade, de conversa, de se falar sobre os sentimentos. É difícil a gente ver os adultos falando sobre os seus próprios sentimentos para as crianças. Por exemplo, nesse caso, né, como a senhora disse, até do entendimento da criança, nós estamos vendo as aulas voltando aos poucos, né? Sim. A criança entender que uma coleguinha, olha, minha colega está na aula presencial, mas minha mãe e meu pai não aceitou que eu fosse para a aula presencial e eu estou, né, na aula online, né? Quer dizer, até isso, essa questão do pai e a mãe não explicar, olha, sua coleguinha está lá por isso, mas você vai ficar por isso, quer dizer, até esse entendimento para que a criança, ela entenda, exatamente, né? Porque a vontade é estar junto de toda a turma, né? A nossa ansiedade ou as nossas inquietações, elas são diminuídas à medida que a gente
ganha informações, né? Então, assim, se eu passo essa informação para a criança de forma clara e objetiva, porque a criança não entende aquele sermão grande, ele entende o diretivo, o que vai direto ao ponto. Então, você não vai porque a nossa família está com receio da doença, ou porque a gente tem enfim, pelos seus próprios motivos. Então, esse motivo precisa ser explicado para aquela criança. E não só, você não vai, ponto. Porque sou eu que mando. Tudo bem, você pode comandar, você pode direcionar, você entende que não deve mandar, mas precisa a criança saber, porque diz respeito à vida dela também. Então, a partir do momento que a criança participa da situação, ela precisa estar a par dessa situação e de como a família entendeu que era importante acontecer nesse exato momento. O retorno das aulas vai ser bom para as crianças, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Por quê? O isolamento social trouxe grandes complicações, né, principalmente para as crianças. Eu vejo que elas foram as que mais sofreram com essa pandemia. Lógico, tiveram as mortes e tudo isso é realmente muito, muito trágico. Mas as crianças que estão no processo de desenvolvimento, que precisam da socialização e dessa interação para aprender, para se desenvolver, para construir novas possibilidades, elas, agora com o retorno às aulas, a gente vai diminuir ou tentar diminuir todas essas dificuldades que foram impostas pela situação da pandemia. Então, lógico, com todo o cuidado, toda a cautela, as escolas estão se preparando ou estão preparadas e foram preparadas para esse momento. As famílias também precisam estar à frente, orientando, direcionando, organizando e estruturando aquela criança para essa volta. Lembrando de todos os cuidados e do respeito aos isolamentos, que não vai poder abraçar, que não vai poder comprar lanches nas cantinas, mas com toda a cautela e todo o respeito, tende a as coisas fluírem melhor.